Olá, pessoal! Hoje mais um podcast sobre o AT na prática, que é a análise transacional na prática. Então, é um espaço aqui para nós conversarmos sobre essa teoria do desenvolvimento humano, que é muito útil para quem quer se autoconhecer, para quem trabalha com pessoas, enfim. E hoje, a partir do livro de Claude Steiner, nós vamos falar sobre educação emocional e novamente aqui com o Giancarlo, o meu parceiro aqui de podcast. Giancarlo, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Luiz. Olá a todos aqueles que estão nos vendo. Vamos falar um pouquinho hoje, né, retomar aqui o assunto da educação emocional. E é um tema muito interessante e um tema muito atual, né? Quando a gente fala principalmente, a gente ouve falar em soft skills, né? As É competências verdade. comportamentais. E quando a gente fala em soft skills, né, ou competências comportamentais, a gente tem que dar uma olhada em relação à educação emocional. Bacana, Giancarlo. E hoje esse podcast é uma sequência do que nós já conversamos no episódio anterior sobre o tema desse livro, educação emocional. Então, no podcast não fomos especificando aqui os Sim. assuntos, não conseguimos terminar todas as etapas aqui. Então, hoje vai ser uma oportunidade para nós continuarmos a nossa conversa sobre esse tema, e como você comentou, bastante relevante para o desenvolvimento de soft skills, né? E, muito bem, pode falar, Giancarlo, pode Não, ficar tranquilo. eu só ia complementar e dizer assim, nós estamos dando só uma pincelada no livro. É importante que você tenha interesse, né? Se você tem interesse, gosta do assunto, adquira o livro, né? Não estou fazendo propaganda aqui de uma livraria, mas adquira o livro do Claude Steiner porque ele é um livro muito útil para a nossa vida. Ele é como se fosse um curso aí registrado nesse livro, né? Tem as etapas Sim, certinho, tem uma isso cronologia, mesmo. vale a pena. Agora, eu pensei aqui, Giancarlo, de nós começarmos a nossa conversa, contextualizando o que é a educação emocional e quais são as etapas envolvidas no que o Claude apresenta nesse livro, para quem não assistiu o episódio anterior, entender um pouquinho do que nós estamos falando. O que você acha? Vamos começar por Podemos aí? seguir, sim, Luiz. Podemos Uhum. seguir, sim. Então, aqui, para quem está nos assistindo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir olhando o livro aqui, lendo algumas partes e conversando, debatendo, e vocês vão acompanhar aqui as nossas conversas e reflexões sobre esse tema a partir do livro, né? Então, ali, Giancarlo, na página 23, tem uma, tem uma definição aqui que diz o que é a educação emocional. Uhum, Tá? Então, a educação emocional compõe-se de três aptidões: a capacidade de entender as emoções, ouvir as outras pessoas e empatizar com suas emoções e expressar as emoções produtivamente. Então, é interessante aqui, né? Porque primeiro olhar para si, de entender o que está uhum, sentindo, né? E também ouvir as outras pessoas para fazer esse movimento empático, né? De entender o que está acontecendo com o outro e também expressar as emoções produtivamente. Então, uhum. veja só três pontos: olha para si, olha para o outro e externaliza o que está sentindo. Tá? Perfeito. Ele até comenta, né, Luiz, aqui nesse trecho, né, que ser emocionalmente educado, né, Uhum. educação emocional, é ser capaz de lidar com as emoções de modo a desenvolver seu poder pessoal Olha. e a Uhum. qualidade de vida que o cerca. Tá? Amplia os relacionamentos, cria possibilidades de afeto entre as pessoas, torna possível o trabalho cooperativo, olha que importante isso, e Uhum. facilita o sentido de comunidade. Profundo esse, São esses poucas aspectos, palavras, né? no entanto, tem muito conteúdo aqui, né? E a gente, quando olha para esse conteúdo, para essas Uhum. afirmações, a gente pode fazer algumas ligações, né? Aqui com relacionamentos afetivos ou interpessoais, né? Ele até fala essa questão do afeto, o trabalho, a importância da educação emocional no trabalho, né? No Uhum. trabalho em equipe, na trabalho cooperativo, né? E não no trabalho Uhum. competitivo. E o sentido de comunidade, o sentido de
é comum entre as Uhum. pessoas que estão ali naquele grupo, né? Eu me lembrei agora de que, assim, eu comecei a faculdade de administração em 1995. Uhum. E naquela época estava bem em evidência o livro do Daniel Goleman, que fala da inteligência emocional, Uhum. né. E eu me lembro que foi a partir daquele momento que me despertou o interesse em estudar sobre esse tema, enquanto administrador, né, porque na administração tem a parte bem lógica, estratégica, no Uhum. entanto, se as emoções também não forem, percebidas ou se não for dada devida atenção também para esse aspecto Sim, do funcionamento da personalidade humana, tanto o negócio quanto a liderança pode ficar comprometida, com né. certeza, com certeza. E você falando do Daniel Goleman, aqui no finalzinho da página tem uma informação que ele traz assim, ó, educação emocional não é apenas uma liberação de emoções, Hum. mas é igualmente importante compreender, administrar e controlar as emoções, tá? Uhum. Então, aqui controlar não no sentido de controle, mas de manejar, eu vou entender Uhum. esse controle como manejo dessas Sim. emoções, né? Então, isso me remete lá no livro de inteligência Hum. emocional, Hum. né? Quando o Goleman também fala da gestão, né? Das emoções, da questão da competência emocional. E isso me traz esse contexto em de que, você veja, o Goleman pegou essas informações aqui, porque o livro do Tyner é mais anterior ao livro do Goleman, né? Uhum. Então, obviamente, tem aí umas informações que são condizentes, são, né, Sim. importantes e fazem sentido. Quem lê o livro do Inteligência Emocional, é importante ler o livro da Educação Emocional, do Steiner. Eles se complementam, É, se né. complementa, isso É, mesmo. e assim, esse livro é mais fácil de entender também. É Sim. mais fa ele é mais didático, né, pra prática, né, porque uma questão que você traz é justamente como lidar com as emoções, né, porque as emoções podem a cada momento tem um acontecimento e que pode influenciar assim, em sentirmos algo. Agora, que isso, de certa maneira, é algo que acontece, não está no nosso controle. Agora, o que fazemos com isso, Uhum. aí é o que você está trazendo aí de como lidar com essa emoção, Eu, né. eu, eu vou pensar, Luiz, não na questão de estar no controle, mas Hum, estar consciente, consciente, né? né. Porque controle significa que você está, não, eu estou me Hum, controlando, eu estou o tempo todo. Não, não é esse o sentido, mas o uhum, sentido de estar consciente. Que consciente. emoção você está vivendo naquele momento, ou que você teve naquele Aham, episódio, sim. né? E você tomar consciência dessa emoção e depois desse sentimento que decorreu dessa emoção. E aí você tentar compreender, né? E aí a gente vai, claro, dando uma olhada depois no livro, mas compreender para que você tenha consciência. A partir dessa consciência, né, você vai conseguir depois fazer o manejo O manejo. adequado É. dessas emoções. É até assim, eu trabalho bastante com produtores rurais, vamos imaginar assim, ele tem um aviário lá e deu uma mortalidade acima do que era esperado por algum Uhum, motivo, enfim, então esse fato que aconteceu lá dentro da granja vai gerar uma emoção em quem está envolvido ali. uhum, Né, aí cada um vai reagir de uma certa forma. E o que você está trazendo é estar consciente, ó, disso, olha, teve um fato, esse fato mexeu com alguma coisa internamente aqui, e o que fazer com isso, uhum. que é o como lidar, É o como né, que é lidar. o que o Steiner traz aqui também no livro. Isso, né? Então, primeiro, aí ele fala, primeiro entender essas emoções, Uhum, compreender, né? Quando eu tenho, uhum, de que forma, em uma intensidade elas aparecem, em que momentos elas uhum, aparecem, para você ser consciente delas, é, né? Não é negar, né, ou suprimir, mas é ser consciente porque emoções eu acho que é um dos grandes pontos de nós humanos, né, hum, que nos diferencia de máquinas, por exemplo, uhum. é essa questão emocional, né? O humano Olha, é, interessante. é do mamífero, né? É do homem, é do ser humano, então Sim. é algo que nos torna únicos também. E é interessante você trazendo isso, porque hoje fala muito fala muito não, tem falando do contexto da inteligência artificial, né, não é falar muito, ela está na nossa realidade, está na Uhum, prática, tá. Agora,
as emoções, aí são próprias de nós, seres humanos, né? E quem consegue fazer o manejo adequado com isso, consegue se sobressair melhor nas situações tanto de família quanto de negócio, Isso. profissional, né? E é um assunto interessante, por que educação emocional? Hum, Né? Alguém pode estar uhum, pensando, por que educação emocional? Eu penso o seguinte, porque quantos de nós fomos educados emocionalmente enquanto crianças, né? uhum. É, Pois então, não era uma prática assim, né? Porque eu venho do contexto da minha família veio da área aham, rural e naquela época nem estava uma prioridade para ir à escola, por exemplo. uhum. Ah, então não aprendi o básico, como é que vai aprender a educação É, emocional? e às vezes a educação que a gente teve, né, quando criança, é aquela educação de você esconder a emoção, de Uhum, você suprimir, né, engole o choro, não fica triste, seja forte. Então, alguns compulsores, como a uhum, gente já falou em alguns momentos, que vêm relacionados aí a sim, suprimir essas emoções. A sim, educação que a gente teve aham. não foi de entender e saber E manejar, saber manejar. né? Segura aí, engole o Controla, choro. segura e fecha, joga a chave fora e vida que segue, É né? verdade. Então é interessante, né, a gente conversar sobre esse assunto, né, assim, procurando explicar a importância de entender como lidar com as emoções Sim. para ter qualidade de vida, para ir bem no trabalho, né, porque muitas vezes a pessoa ali, numa situação de explosão emocional no ambiente de trabalho, pode perder o emprego, pode perder uma Uma oportunidade, não é? oportunidade, relacionamentos que se Uhum. desfazem por É, coisas muito é. banais, muitas vezes, né? E hoje, veja só, nós vamos aprofundar nesse tema, porque nós estamos falando aqui do que é visto, do que é externalizado, tá? Uhum, No entanto, o Claude, ele traz aqui no livro como que esse manejo das emoções se relaciona com o script de vida. E com conflitos, que são os jogos psicológicos, né? sim. Mas antes disso, só vamos contextualizar aqui, Giancarlo, lá na página 63, só para quem está nos assistindo aqui e não viu o episódio anterior, só vamos fazer uma breve contextualização das etapas aqui que o Claude traz no livro para lidar com as emoções, né? Que ele fala que são 3 estágios, que é abrir o coração, depois examinar o panorama emocional e assumir a responsabilidade, Uhum, né. E dentro de cada um desses estágios, o que que é abrir o coração? É o espaço de conversar sobre, essas emoções, de dar um reconhecimento positivo para o outro, enfim, é o momento aqui da consciência e de uhum. externalizar isso, né. Aqui a gente observa muito do tema que a gente já Hum. falou, e ele é recorrente porque faz parte desse contexto emocional, que é o reconhecimento, Uhum. né? Então, a importância de você tanto dar um reconhecimento quanto receber o reconhecimento, né? Uhum. Pedir em alguns momentos isso, porque é algo que nutre, É. né? E depois nós vamos fazer um link do que você está trazendo de reconhecimento com o script. Uhum, ok, Tá, então hoje vamos aprofundar mais no vamos lá. assunto aqui. Aham. Estágio 2, examinar o panorama emocional. Uhum. Então, fazer afirmações. Então, aquilo que a gente falou, entender o que está acontecendo, né? Uhum. Compreensão. Qual é o panorama? O que que o outro está me trazendo? A questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de sintonizar com o outro. Uhum. Entender dentro nesse contexto que você está vivenciando, seja trabalho, seja relacionamento, seja, enfim, qualquer grupo, qual é o panorama emocional que ali está presente, né? Então, você ter a percepção, né? Que ele fala aqui muito da intuição, né? Que é a percepção. Eu estou, sei lá, percebendo que tem alguma coisa não está correta, tem alguma coisa Uhum. acontecendo, algo não está, né? E você ter essa percepção para entender esse panorama emocional, né? E até quando você fala aqui da intuição, eu lembro que nós
até conversamos sobre isso, ele traz aqui no livro, que é o seguinte, tá? Então, Uhum. a pessoa tem uma intuição, algo parece que não está fechando, tá? Sim. Tem algum desconforto. E aí ele comenta aqui de checar isso, Aham. de checar e falando da ação, sentimento. No sentido assim, Aham. quando você falou de tal forma lá na reunião, eu me senti de tal maneira. Isso Para mesmo. checar essa intuição, porque senão a pessoa pode ficar na fantasia, né? Isso, porque Ah, tem é, algo que não está legal aqui, mas a pessoa, se ela não checar, a fantasia pode criar algumas realidades que não existem. eu estou tentando lembrar o nome da, da o livro é Agilidade Emocional, Uhum, né? Da Susan também. Eu só não estou lembrando o sobrenome dela, uhum, mas ela fala isso. O que que a gente faz? A gente fica ruminando, ruminando. né? Ou seja, esse palpite, se você não externaliza, você fica lá remoendo, né? Hum, E ele vai, volta, e vai, e você fica, né? Assim como o animal fica ruminando, ou seja, hum. digerindo o alimento, nós ficamos digerindo mentalmente esse pensamento. E ele fica te consumindo, né? Até o momento que você, de repente, é, pode ter uma explosão, pode ter de alguma forma sair isso, ser expresso essa emoção de uma forma indevida, mas você Fica fica ruminando. Fica ruminando algo desagradável e ali. consumindo Hã, energia, né, olha nesse só. processo. Tá. E interessante, Giancarlo, nós, no episódio anterior nós falamos bastante desses 2 estágios iniciais, e hoje vamos finalizar aqui o livro. Bom, vamos ver se dá tempo de finalizar, né? No estágio No 3, estágio que é 3. assumir responsabilidade. Então, esse Uhum, assunto aqui do estágio 3 está lá na página 112. Vamos lá na página 112. Quando eu li, claro, eu já tinha lido esse livro aqui há algum tempo atrás, mas para o podcast agora lendo novamente, olha, esse estágio 3 aqui, ele é bastante profundo, porque ele fala sobre script de vida, aham, né, que é, vamos dizer assim, é o roteiro que cada ser humano segue na vida, fazendo um link com jogos psicológicos que está relacionado com conflitos e por que alguns conflitos acontecem, né? Então, ali na página 112, no estágio 3, assumir a responsabilidade, ele começa assim, ó, ele fala que a etapa final e mais difícil no aprendizado da educação emocional olha só, assumir a responsabilidade pelos erros que cometemos em nossos relacionamentos, tá? E aqui é interessante porque, de forma geral, quando a gente percebe assim, duas pessoas num conflito, se nós conversarmos em separado com cada uma delas, cada uhum, uma percebe que está na sua razão, né? E quando isso acontece, fica muito difícil de acontecer, de uhum, resolver o conflito, tá? Porque tem algo ali que está desajustado. Então, uhum, é isso que ele traz, que é a parte mais difícil de lidar com a educação emocional, de reconhecer de assumir, melhor dizendo, a responsabilidade pelos erros que cometemos. isso. Normalmente a gente não erra, né? Eu não erro, é o outro que cometeu Então, um erro, você e está aí, vendo? né? Então, É. a, a, a transferência de responsabilidade é Uhum. muito comum, né? Sim. Então, acho que há uma beleza muito grande nisso, né? Que é, ele fala assim, de olhar a vida com honestidade, né? De você ser Uhum. honesto com você mesmo, Com você né? mesmo. Sim, consigo mesmo. E perceber esse erro quando você erra, né? Porque a gente erra, nós somos Uhum. humanos, né? Sim. E vamos errar em algum momento, ou em muitos momentos, né? Vamos errar. E aí, assumir a responsabilidade por esse erro é um dos pontos mais interessantes aqui que ele traz. E como ele mesmo fala, é mais difícil, porque nós temos uma tendência a terceirizar a responsabilidade, Uhum. né? É. Você pega lá na empresa quando algum setor ali está em conflito ou conflito entre setores.
não é muito difícil de resolver se cada um Uhum. olhar só para, assim, as suas questões, não olhar como está contribuindo com aquele Exato. conflito. É, sabe? Eles vão Eu, acontecer é, situações incorretas, mas eh, fica aquilo que a gente chama na empresa de procurar os culpados. procurar os culpados. Procurar os culpados. É. Então a gente olha para fora, né? Vai olhar quem é que pode ter feito, quem fez isso, mas eu não olho para mim, né? Uhum. E até tem uma frase, um ditado que diz assim: quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem outros três aqui virados para você. Virar. É. Então, Já é, dizendo assim, ó, isso é antigo, né? Então já, é um dito antigo, né? e que faz muito sentido, com certeza. Então, será Né? que eu não tenho responsabilidade também nisso que acontece? Então, veja só que interessante. E ele até complementa, ó. Se muitos de nós olhássemos para nossas vidas com honestidade, poderíamos perceber como somos verdadeiramente humanos e quantos erros cometemos. É porque o erro também faz parte do, do, do ser humano. Faz parte do aprendizado, né? Então, aí é a questão, né? Se a pessoa traz isso para si, opa, pisei na bola. E o que Uhum, eu aprendi com isso, beleza. Mas a questão é não olhar para como ela contribuiu com aquele erro uhum, e justificar o comportamento do outro por ela estar agindo de determinada maneira. de determinada É, maneira, isso então, mesmo. isso mantém o conflito ali em funcionamento. Então, além disso, ó, é bem sabido que cometemos esses erros o tempo todo. Magoamos aquele que amamos, mentimos para nossos amigos, traímos pessoas que confiam em nós, tentamos ajudar e quando fracassamos e o outro parece inacessível ao auxílio, passamos a atormentar gente que precisa de nós, né? Então, Aham, quando incorremos em tal equívocos e nos damos conta disso, colocamos a culpa em nós mesmos ou em nossas vítimas ou pedimos desculpas vãs. Ó, então ele traz outro ponto aqui, ó, de também ficar colocando a culpa em si, uhum, tá? Mas não compreendendo o que de fato aconteceu. É uhum. só, nesse caso aqui, se vitimizando, Também, né? isso. Então, nenhuma dessas soluções é ideal. Então, quais soluções? Ó, colocar a culpa em nós mesmos ou em nossas vítimas. Ou pedir desculpas vãs, e aquela desculpa só da boca para fora. Isso, é uma Tá? desculpa que não convence, Não né? Não convence. convence. Tá? Então, ele fala que nenhuma dessas alternativas é ideal e é muito melhor entender por que continuamos, olha só, a repetir esses erros e depois tomar providências para corrigi-los. Então, ele está falando aqui de repetição de padrões de comportamento. Então, aqui podemos entender, né, que é o que ele vai conduzir, que existe um comportamento repetitivo Uhum. e que nesse comportamento repetitivo existe um objetivo oculto. Hum, Poderíamos pensar isso, tá. isso. Então, é por isso que estamos aprofundando aqui. É. Ó, tem um objetivo oculto, mas oculto de quem? Da própria Da pessoa? própria Da pessoa, própria da pessoa. própria pessoa, Cara. porque ela está agindo, Hum, repetindo um comportamento, hum, mas ela não é consciente. Lembra que eu falei, ela não é consciente do hum. comportamento, Não é consciente. né? Essa emoção, que ela vem de uma ação que foi gerada, Uhum. essa emoção ela é uma recompensa, mas ela não sabe por quê. Ela é uma recompensa que ela tem, né? Então, por exemplo, se a pessoa errou e ela tem um padrão repetitivo de colocar a culpa no outro, né? É um Uhum. padrão. Ou ela erra e fica se culpando, Se culpando. né? Então é interessante olhar para isso. Isso. Os padrões repetitivos dessas situações. E aí vou pegar uma Hum, situação, né, do que você está colocando, o que que pode, em termos de hipóteses, de que ali ela pode não se achar merecedora dessa situação, uhum. né, daquele resultado. Então, é uma sabotagem, é um comportamento para mostrar que ela vai errar, que não vai dar certo, porque ela não se acha merecedora. Olha, então, Uma hipótese, mas né? sim, mas é o que a gente vê na prática. Você pegar qualquer pessoa, um período aí
10 anos, 20 anos, dá para entender o que é que aconteceu na vida dessa pessoa. Uhum. Quais foram os padrões repetitivos, né, se as coisas deram certo para elas, se não deram, né, pode acontecer várias coisas de Uhum. algo não dar certo, né? Mas nós estamos falando aqui de situações que dão certo ou não em virtude do comportamento externalizado da pessoa, Uhum. né, e dessa necessidade ou desejo oculto que a pessoa pode não ter consciência disso e que direciona ela para, comportamentos que vão fazer as coisas darem certo ou não, Aham. né. Muito bem. Olha só que interessante aqui, que aí ele fala aqui, ó, ele complementa. Eric Berne, com sua teoria dos jogos e scripts, oferece-nos uma maneira muito eficiente de compreender por que cometemos tais equívocos emocionais. Uhum. Né? Então, ele está trazendo aqui de equívocos emocionais o fato da pessoa, nesse contexto aqui, de assumir ou não responsabilidade pelos erros que cometeu. Uhum. Né? É, e aí ele vai falar algo, né, vai trazer isso num assunto que a gente já abordou aqui, que são os jogos Os jogos. psicológicos, né? Os jogos, né. Eu acho que nós até gravamos um episódio sobre jogos, né. Sim, Gravamos, gravamos, né? Gravamos. gravamos. Então, quem quiser, assim, especificar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o que é os jogos, tem esse episódio também. Mas aqui, nessa apresentação dele aqui, nessa sequência, vai ficar bem interessante a gente também tratar esse tema, né, fazendo um link, porque, ó, ele traz, ó: "Se você se puser a observar as pessoas em suas conversas, perceberá que algumas têm uma forma característica de interação desagradável. Certas pessoas tornam-se mesquinhas e acabam assustando aquelas que as cercam. Há quem transforme qualquer conversa, por exemplo, numa piada, e Sim. outros que sempre conseguem deprimir quem quer que seja seu interlocutor. Olha só, você vê isso na prática? Não, imagina, aquela pessoa que é Ah, pessimista, né, aquele que ah, é piadista, qualquer conversa ele aham. tá No, conduz tudo para uma piada, né, para uhum, algo satírico, né. Aqueles que são mais mesquinhos, mais gananciosos, que assustam as pessoas, né, então uhum. geram um certo temor. Não, imagina, eu acho que quase não Então, existe, você né. percebe, né, o que que ele traz aqui, ó. Na maioria das vezes, nós obedecemos a um desses padrões, então ele está falando de padrões, então aquele que Uhum, sempre faz aquela piadinha inconveniente é um padrão, ele pode até ser conhecido por isso, sim. no ambiente de trabalho Uhum. ou familiar, né. E então, quando a pessoa obedece a um desses padrões, ou às vezes mais de um, e o repete insistentemente, ele diz aqui que quando agimos assim, estamos jogando. E me veio à mente aqui Hum, padrões de pessoas, às vezes, né, no hum, ambiente de trabalho, que erram insistentemente. Você hum. né, são pessoas Mantém o que mesmo erro. são informadas, são treinadas e Hum. elas cometem sempre o mesmo erro, então, de uma forma repetitiva, E né. você me fez lembrar aqui, porque assim, tanto você quanto eu também trabalhamos com treinamentos. E tem pessoas que já participaram de inúmeros Uhum. treinamentos, vamos pegar os da área comportamental ou de liderança, e mantém-se repetindo os erros de sempre, né. Tem o conhecimento, tem o Uhum. entendimento de como agir de forma adequada, mas parece que tem algo interno ali que faz com que essa pessoa continue jogando aquilo. Sim, o Bernie falava, aqui na questão dos jogos, das vantagens, né. Uhum. Você tem vantagens psicológicas, né, que, por exemplo, é por isso que você faz esse mantém esse padrão Mantém esse repetitivo, padrão. porque ele vai confirmar uma posição existencial, ele vai dar uma vantagem, né. Uhum. Então, a posição existencial no sentido que eu coloquei: "Olha, eu vou confirmar que eu não sou tão bom quanto Uhum. as pessoas acham. Então, eu vou fazer errado, vai mostrar algo acontecendo errado, vai mostrar que realmente eu não tenho Sim. toda essa capacidade, né. Cara, olha que profundo isso, né. Nós estamos falando aqui de algo que acontece
com o funcionamento da personalidade humana e que não há consciência da pessoa em relação a como que esse comportamento está gerando um impacto negativo para a qualidade de vida, para a Uhum. família, para o trabalho, né? Então, essa parte aqui que o Prout traz é Por bem que que ele profunda. diz que Hã. é a parte mais difícil? Porque Hum. é assumir a responsabilidade. Às Uhum. vezes é dolorido, né? Uhum. Entender que existe aqui algo lá atrás, existem experiências, vamos colocar assim, né? Lá na minha criança teve experiências Uhum. que foram adquiridas em determinado momento e que não são mais úteis. Mas enfrentar essa experiência, lidar com ela e virar a chave, né? Trazer para o aqui e agora, para a realidade e mudar isso, às vezes, para determinadas pessoas pode ser dolorido. Pode ser dolorido. E é interessante quem está nos assistindo aqui, que é o seguinte: os podcasts que nós gravamos anteriormente, eles ajudam a pessoa não se manter nesses padrões de Assim, comportamentos, né? Porque isso que é o legal da análise transacional, porque ela ajuda a pessoa a entender porque ela se comporta de determinada maneira e também a ajuda a pensar em opções para isso. Ah, então, só fazendo esse link aqui com os episódios anteriores, né? Porque tem solução para isso, né? sim, e olha, aqui na 113 ele começa dizendo assim, ó, Ah, preste atenção e observe os sentimentos que resultam de tais hum, diálogos. Nesses jogos, uma ou mais pessoas terminam hum, sentindo-se mal, uhum, magoadas, zangadas, assustadas e assim por diante. Então, uhum, quando a gente começa a pensar num ambiente de trabalho, num relacionamento, enfim, naquele grupo, em que momento algo foi feito, foi dito e que alguém terminou se sentindo magoado, se sentindo bravo ou se sentindo desqualificado, uhum. né? E quando a gente começa a olhar isso, prestar atenção nessas situações, nós estamos diante de jogos. Você vai Diante de perceber que um. está diante de jogos. E complementando o que você está trazendo, ele, na sequência, ele faz uma relação disso com reconhecimentos, né? Porque Uhum. ele fala, até outras interações podem ser mais tranquilas e parecem fazer bem aos indivíduos, ok? Eh, no entanto, eh, podem não sofrer a influência de jogos, ok. Agora, seja como for, as pessoas estão recebendo reconhecimentos, que aqui ele fala carinhos, né? Então, pode ser um reconhecimento positivo ou não, tá? E no momento em que incorrem nesses jogos, as interações são negativas e os reconhecimentos nocivos. E quando dispensam os jogos, as transações são positivas e as carícias, reconhecimentos benéficas. Então, aqui ele está fazendo um link de jogos e dos Reconhecimento. reconhecimentos que a pessoa procura. Uhum. Então, se ela tem um padrão repetitivo de receber reconhecimentos negativos, uma forma de manter isso é manter-se em jogos psicológicos, que nós estamos falando aqui Isso. de conflitos que estão acontecendo, tá? Agora, quando ela sai desse sistema dos jogos e permite-se receber reconhecimentos positivos, né, que aí é uma Sim. permissão, igual você comentou antes, Aham. ela tem a tendência de estar livre desses jogos. Sim. Aham. E lembrando, né, nós também temos um podcast sobre reconhecimento. Sim, Nós também é por isso que eu falamos sobre comentei, reconhecimento, né? os podcasts de antes, assim, ele é como se ele trouxesse uma sequência, Isso, né, de entender comportamento e saber como isso. lidar com eles, E, ó, né? e é interessante aqui, ó, Bernie descobre, né, Bernie teve um livro, né, dos jogos, então, Uhum, que existem diferentes tipos de jogos, né? Tem até o livro do Bernie sobre os jogos que jogamos, né? uhum, E, por exemplo, cita pessoas que tomam parte em jogos deprimentes do tipo chute-me, me dê um pontapé, uhum, né? Podemos olhar assim. Outros preferem do tipo agora te peguei. E uhum, outros jogos autodestrutivos, até como ele fala do próprio alcoolismo aqui como um uhum, jogo. E eu olhando assim, agora te peguei, eh,
como é que a gente olha na prática, agora te Hum, peguei. É aquela situação em que a pessoa passa para outra uma meia informação, algo assim que a quem vai fazer uma tarefa não tem informação completa. uhum, E aí ele pega essa informação, vai fazer o que foi pedido, né? E aí vai ser errado. Aí o outro vai dizer: "Ah, agora te peguei, né? Porque você já viu, você não sabe é, fazer", né? é, Então é uma forma de fazer com que a pessoa lá que fez se sinta mal no final, porque ela não conseguiu entregar o que era é, pedido. Vai ficar bravo porque o outro não deu a informação, então fez o jogo acontecendo, né? olha. Agora te peguei. É, Muito comum, muito frequente é até. bem comum e esse tipo de jogo, ele acontece sem a pessoa se dar conta disso, Sim. sem se dar conta. No entanto, movido por uma necessidade interna, não consciente, para receber um reconhecimento negativo, que lá na frente vai acontecer isso, vai dar uma Uhum. discussão, vai dar reclamação, na empresa vai dar fofoca, você viu? Ah, fulano não conseguiu fazer tal coisa, olha como é que Isso. fulano falou comigo. Então, olha que interessante a gente Aham. olhar para isso, né, porque, a pessoa pode tomar uma outra decisão. É igual ao que o outro jogo lá, o sim, mas. Sim, mas O sim, mas, né, fre dá muito frequente, né. a pessoa dá a entender que quer uma ajuda, aí quando o outro começa a dar soluções, ela fala: "Ah, mas isso não vai dar certo". Aí o outro dá outra solução, ela responde: isso também não vai dar certo, eu já É, fiz dessa maneira", e no final vai gerar ou um desconforto ou até uma confusão, né, porque quem está ajudando fala: "Eu não vou mais ajudar", né. porque você não vai não, sim, mas é que nós já tentamos aqui e aí não deu certo. Mas se você fizesse: "Sim, mas acontece que também isso aqui não vai É, dar certo". Aí a pessoa faz de repente uma última tentativa: "Sim, mas tem uma possibilidade ali de". "Sim, mas também já vai não sei o quê". "Ó, não, deixa quieto, você não vai conseguir, é, você não conhece o é. processo, não vai dar certo", né. Então até o nome do jogo é esse, sim, mas, porque essa fala aparece no jogo, Aparece no jogo. já aparece no jogo. E o Claude Steiner traz aqui, ó, por que as pessoas jogam? Então, existem diferentes teorias, ele traz. E uma Uhum. delas afirma que as pessoas que jogam estão fazendo uma tentativa equivocada de receber carinhos ou reconhecimentos positivos, Certo. o que acaba produzindo um resultado, ele fala aqui, nefasto e reconhecimentos negativos. Então, é uma tentativa de receber algo bom, mas o desenrolar, o desfecho disso leva a reconhecimentos negativos. Negativos. E ele fala aqui, ó, eu concordo com essa teoria e cheguei à conclusão que as pessoas jogam porque têm sede de reconhecimentos e querem recebê-los a qualquer custo, mesmo que com isso consigam apenas carinhos ou reconhecimentos negativos. Então Uhum. é como se fosse uma necessidade semelhante à que nós temos de tomar água, por exemplo, a de receber o reconhecimento Uhum. ou esse carinho que ele traz aqui no grupo também é uma necessidade humana. Então, há uma tentativa de receber algo positivo, mas se não veio algo positivo, algo negativo também atende, de certa forma, essa necessidade, né? Isso. E aqui eu estou pensando na emoção, né? Hum, Na raiva, na frustração, né? Na uhum, tristeza, como emoções aqui, vamos colocar assim, às vezes que as pessoas dão um aspecto aqui negativo, né? uhum, A pessoa fica com raiva, ela fica frustrada, ela fica triste, uhum. mas confirma, né? Mas ela tem algo, é melhor do que não ter nada, É melhor que não ter nada. né? É. Porque a reconhecimento é uma fome, né? Como dizia o Bernie, é uma fome. Então, ela vai estar sempre com essa necessidade de saciar essa fome. Então, se eu não tenho algo positivo, eu vou buscar algo, nem que seja negativo, mas que me dê essa saciedade emocional, né? E é isso, Giancarlo, que assim, eu sou administrador, né, que trabalho com Uhum. treinamentos de liderança, sucessão familiar, e esse é o ponto que é o grande desafio para nós levarmos essa informação para as pessoas entenderem dentro do Isso. ambiente organizacional de que muitos dos conflitos que acontecem, né,
São em virtude dessa necessidade humana. Sim, dentro de um grupo de Ah, trabalho, né? aham, Seja ele lá na fazenda, seja ele na empresa, uhum, você tem um grupo de pessoas que têm necessidades emocionais e uhum, virão com essa necessidade emocionais, porque não tem como eu dizer, não, isso aqui eu vou deixar em casa, né? Eu estou triste, estou magoado, aconteceu algo hum, na minha vida, mas eu vou deixar em casa, deixa, agora eu vou para o trabalho. E aí a gente escuta assim, você tem que ser profissional. Como se for profissional, ele não tem emoção. tem Ele emoção. deixa a emoção em Esquece, né, de casa casa, e vou para o trabalho. A emoção ficou lá. A hora que eu cheguei em casa à noite, eu claro. pego a emoção de volta, Ah, como se isso fosse possível, não, não, né? imagina, não. Então, mas isso é uma crença, não sei se é uma, pode dizer que é uma crença, mas é algo que a gente escuta muito comum, né? Uhum, Você não está sendo profissional. Tá, mas o que é ser profissional nesse aspecto? Até ser uhum, profissional é reconhecer, sim, né? Que as pessoas têm essas emoções, vão estar com elas o tempo todo, porque faz parte do indivíduo isso, uhum, e ser profissional é saber reconhecer essa emoção no outro e uhum, saber lidar com a emoção do outro. uhum. Aí nós estamos falando de ser profissional. Que é a essência do que o Claude traz aqui nesse Exatamente. livro, né? Então, ok, não tem como desconsiderar o que a pessoa está pensando e sentindo. Agora, ela, cada um de nós tem um sentimento, tem um pensamento em um determinado momento. Agora, estar consciente disso e entender como Uhum. lidar, aí sim, lá no trabalho, opa, calma aí, então eu estou nervoso ou nervosa com alguma coisa que aconteceu e o que que eu posso fazer para essa emoção não Uhum. interferir no trabalho. Isso. E Aí é di algo que me ocorre que é importante pensar o seguinte: não é responsabilidade do gestor, do líder, adivinhar o que a pessoa está passando. Não uhum, estou dizendo isso, né? uhum, Claro que eu tenho que ter a habilidade de reconhecer que algo não está ok ali. Existe uhum, uma emoção, algo que não, né, não está, digamos assim, fluindo de uma maneira adequada. Mas é responsabilidade de cada um, e é isso que o Steiner traz, que é a sua responsabilidade de lidar com esse fato. uhum, De, se não está uhum, bem, vai lá e conversa com o seu gestor, diz, olha, uhum, hoje eu não estou legal, aconteceu isso, né? Eu estou com um problema assim, assado. Então, você ser honesto emocionalmente, uhum. né? Para que o outro não tenha que ficar adivinhando e aí ficar com aquele processo mental, pô, será que está querendo me sabotar? Será que está querendo me Isso, pedir a conta? olha. Será que está... Por quê? Eu não sei, de fato. Eu Uhum, percebo que há algo errado. Mas aí a transparência no relacionamento, né? Confiança de que eu posso ir lá e contar para o Luiz o que está acontecendo, que o Luiz vai entender, né? E eu vou me sentir bem. Só o fato de contar para você também vai ser um apoio emocional que eu vou receber, um reconhecimento. Isso é o que o Steiner traz aqui, né? e complementando o que você está trazendo no contexto da liderança, aí sim, na minha percepção, é responsabilidade da liderança de criar um ambiente de confiança para Uhum. poder ter esse tipo de conversa. Assim, ó. Né, porque Uhum. senão o liderado fala: "Não, eu não se eu falar eu Eu vou", vou falar com o Luiz lá, meu Deus do céu, é né, mesmo. então de ter esse ambiente de confiança, Sim. né. Por quê? Porque tem gestores, Luiz, Hum, que não têm a menor habilidade emocional nisso. uhum, Não tem. Ele simplesmente, se alguém chegar com alguma demanda emocional, ele foge. uhum, Não é com ele, é com alguém, ele não quer nem ouvir, nem saber, porque ele provavelmente não consegue lidar com as suas emoções, sim, quanto mais ele vai dar lidar, conta de lidar com as emoções do outro. Então, assim, eu que sou administrador fico pensando aqui o quanto os negócios perdem, aí vamos pegar aqui no Uhum. financeiro mesmo, né, quanto os negócios perdem financeiramente em virtude de não saberem, né, principalmente das lideranças ali, não saberem lidar com as emoções, né, Sim. enfim, né. E o Steiner traz aqui, ó, o que são os scripts? Olha, são decisões que regem nossas vidas. Uhum. Embora os jogos sejam tentativas malogradas e prejudiciais de receber
carinhos ou reconhecimentos positivos, cada jogo concluído proporciona ao jogador um resultado. Confirma determinada visão de mundo que o jogador decidiu adotar. Olha só que profundo aqui. Então, se aquela pessoa que teve, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra sorte, talvez não seja essa, mas teve a sorte de decidir lá na infância, não, eu vou ser uma pessoa que vai dar certo na vida, vou fazer as coisas acontecerem, Uhum. teve ali pais e familiares, professores que ajudaram ela a ter essa boa base, ela vai ter uma incidência bem pequena desses Uhum. aspectos aqui. Agora, o que a gente sabe, né, enquanto estudiosos dessa área, é que uma grande parte da população joga, e joga sem saber que está jogando. E confirma uma visão de mundo que decidiu adotar, que essa visão de Uhum. mundo, na maioria dos casos, definida lá na infância. Então, aquela pessoa que definiu, para mim ir bem na vida, eu tenho que ser melhor que os outros, Uhum. que é a posição existencial mais menos. Né? Então, ela joga para confirmar essa Confirmar essa visão de vida. posição. Uhum. Né? Ou aquela que tem uma visão de realidade de inferioridade. Então esse é aquele exemplo que você deu antes, do uma pessoa passou uma orientação, Sim. assim, não com todas as informações, quem recebeu também aceitou fazer aquela ação com poucas informações e lá no final dá errado. Uhum. Né? E no final um deles podem finalizar esse jogo com essa visão de realidade e inferioridade, no sentido, tá vendo? Eu não sirvo para fazer isso mesmo, para mim as coisas não dão certo, Uhum. que é o desfecho do jogo que ele está trazendo aqui. Exatamente. É, aí ele diz assim, ó, desde cedo as pessoas escolhem quais serão as perspectivas de sua vida, que é o que você está falando, né? Uhum. Essas decisões tornam-se projetos de vida ou script, Hum. semelhantes aos roteiros de cinema ou teatro. Muitas pessoas obedecem a esses scripts pelo resto de suas vidas. Né? Isso é Aí elas profundo. escolhem o que a gente fala, né, no script, se ele vai ser um vencedor, se ele vai ser uma pessoa que quase vence, ou ele vai ser um perdedor. E nós estamos falando, veja só, de decisões que foram tomadas lá na infância e que mantêm esse script em funcionamento e que a pessoa não tem a consciência disso. Não tem consciência, exatamente. Ó. Ó, há certas afirmações existenciais nocivas, mas que, no entanto, conferem significado à vida. Nasci para perder. Todo mundo me detesta. Nada dá certo. Uhum. No fim de um péssimo dia, pelo menos podemos dizer a nós mesmos: eu sabia, a vida é um inferno e depois você morre. Ao termo de uma existência terrível, podemos afirmar: é isso aí, exatamente como eu pensei. A vida foi um inferno e agora estou morrendo. Então, quantas situações a gente fala, viu? Ó, é isso mesmo. Uhum. Ó, eu estava certo lá, né? E isso vai confirmando nosso script de vida. Por isso que eu falo, cara, um dos investimentos que dá mais resultado para qualquer pessoa é investir em autoconhecimento. Uhum. Porque se ela investe em autoconhecimento, ela consegue criar opções para lidar com essas questões. E antes disso, é claro, reconhecer isso. Sim. Então, não importa se é pela análise transacional ou se é por um processo psicoterapêutico, não importa. Quando a Uhum. pessoa consegue entender esse movimento, cara, Uhum. isso está prejudicando a minha vida pessoal, o meu trabalho, o meu crescimento. Então, ela consegue a criar opções para Exa resolver isso. No entanto, nós não estamos falando de algo que é simplista. Por isso que o Claude Starling sim. traz aqui, ó, no início do capítulo, ó, é a etapa
a mais difícil no aprendizado da educação emocional. É claro que a gente não pode ficar pensando também que é difícil, porque a gente vai desenvolver uma crença de Ah, que não, tudo é na- fácil. na- Não é não, mas de uma achar poliana, né? Que a gente fala, brinca, né? mas de achar também que lidar com isso é muito difícil, que está Sim, inacessível. Não, não. né? É possível, é possível. Até tem Hum, aquela frase, né? Aquilo que você acha que ou pensa que é difícil, vai ser difícil, será difícil. né? Ah, agora, o que nós estamos falando aqui é de a pessoa não ter consciência desse movimento. Uhum, Não é? E continuar repetindo esse padrão. Que tem até uma outra parte aqui, ó, lá no, quase no finalzinho da página 114, ó, ele traz um exemplo prático aqui, ó. Veja um empregado que sempre é despedido, tá? Então, nesse caso aqui, o funcionário que sempre é despedido, tá, mas calma aí, né? Entrou numa empresa, foi despedido, passou 3, 4 meses, despedido de novo. O que está acontecendo aí que mantém esse padrão repetitivo? Aí vem algumas perguntas, tá? Por que você escolhe a pessoa aqui, né? Por que a pessoa escolhe determinado tipo de empresa para trabalhar, uhum, né? O que que acontece lá nos primeiros meses de trabalho que leva a essa perda de emprego? Percebe que é um padrão uhum, repetitivo e que, se a pessoa não tem a consciência disso, vai continuar na vida da pessoa, uhum. né? E é claro que isso vai trazendo algumas consequências que não são positivas para a pessoa, né? Claro, imagina, né, não conseguir se estabelecer, ou nós estamos falando aqui do trabalho, mas pode Uhum. ser não conseguir se estabelecer num projeto ou numa profissão, Ou mesmo né? aquela pessoa que não consegue estabilidade, às vezes, no trabalho, né? Uhum, Ela fica 3 meses no trabalho, 3 meses no uhum, outro, 3 meses no outro. Nenhum trabalho é bom, nenhum trabalho eu gosto. Não, né? Ela não consegue ter essa estabilidade, então ela está fazendo, né? Provavelmente ela está dentro confirmando um script. confirmando o script, olha só. Bom, então, estou vendo aqui, Giancarlo, que nós estamos falando do livro aqui, e nós estamos aqui há praticamente uns 40 minutos falando, e nós falamos aqui de 3 páginas só. Né? Então, depois nós vamos decidir se nós vamos continuar ou não no próximo episódio, mas eu penso que nesses minutos finais aqui, seria interessante ali na página 115, é, de nós falarmos um pouquinho o que, que ele está trazendo aqui de transformação dessa experiência. Ele traz Uhum, uma perspectiva, porque é importante para quem está nos assistindo aqui entender, né? uhum, Então, nós falamos da disfuncionalidade, vamos dizer assim, de como lidar com as emoções, mas tem solução. E isso é um ponto fantástico da análise transacional, porque ela sempre traz essa perspectiva de sim. que, ó, então você olha para o que está acontecendo, entende isso, toma consciência e cria alternativas. Tá? Então, ele ali no segundo parágrafo da página 115, ele diz assim, ó, é, no entanto, ainda que algo em nossos genes nos leve a agir assim, tá falando aqui da genética, né? Uhum, E, e por mais que nossas vivências infantis possam ter sido nocivas a nós, então ele está trazendo aqui, ó, uhum, tá, como que a genética influencia nisso? Beleza, tá. Pode ter uma interferência ali. O que aconteceu com a infância de cada indivíduo? Beleza, tem uma interferência no que a pessoa faz hoje. Aí ele complementa: a vida continua sendo construída por experiências diárias que são talhadas por nossas decisões e comportamentos cotidianos. Aqui lendo, eu até me lembrei aqui de algo que você já falou em alguns dos podcasts, da plasticidade sim, do cérebro, né? certo. Que eu acho que Aham. tem a ver com isso aqui, né? Que Tem, vai. As questões vão se reformulando. vão reformulando as Né? experiências novas você vai moldando, né? Pela Uhum, plasticidade, você vai moldando o teu cérebro, né? uhum, Teu conhecimento. Então, por isso, quando a gente estava comentando antes dessa questão de repetir padrões,
né? Porque o cérebro, ele vai buscar sempre o que é mais fácil, Uhum. né? E, e às vezes exige um certo esforço você mudar esse padrão, Uhum. porque você vai sair desse roteiro comum. Sim. Você precisa criar novas redes neurais para e repeti-las para que se consolide um comportamento Uhum. novo e você esqueça o comportamento Sim. antigo. Sim. Então você precisa insistir, aí vai mais energia, vai mais força de vontade, vou colocar Uhum. assim, né? Para você mudar o teu padrão, mudar o teu comportamento. Então, É cérebro. então, olha só que interessante, porque, independente do que esteja acontecendo com cada pessoa nesse momento da vida dela, é possível dar um outro rumo para a vida. É possível. É possível. É claro que isso não vai acontecer de uma maneira espontânea. Aí é que vem o autoconhecimento, e a análise Uhum. transacional ajuda nisso, né? Porque ele traz aqui, ó, se transformarmos essas experiências com a modificação de nossas decisões e atitudes, e corrigindo nossos erros, que vem a consciência disso, né? Nossa vida também pode ser transformada. Uhum, Tá? Então, ele fala aqui de transformar experiências com a modificação de nossas decisões. Agora, como que é para uma pessoa que aprendeu a usar um padrão de comportamento para receber reconhecimentos, que é a partir de, vamos dizer assim, no popular, de confusões lá na uhum. empresa, né? Como que é para essa pessoa transformar essa experiência? Né? Olha o desafio que é. É, Tá? até porque, como eu falei, o cérebro vai, na cabeça, Hum. ele vai fazendo associação, né? Nosso cérebro vai Uhum. muito com associação. Ah, então essa situação me lembra aquela situação lá. E não vai checar se são fatos diferentes, são Uhum. experiências diferentes, o contexto. Sim. Ele vai fazer só essa Essa comparação, checagem, né? né? Essa checagem. E Uhum. muitas vezes, ó, a modificar essa decisão é você, opa, peraí, tomar consciência. Não, lá era uma outra situação, assim, assado. Uhum. Aqui é Aqui é diferente. outro. Aí você toma a decisão porque você traz para a consciência essa experiência, né? Olha só, interessante. E ele complementa aqui, ó. É possível alterar os padrões de nossa vida. Ó, ele está falando alterar padrões. Se decidirmos transformar nossos scripts e encontrar significados numa maneira de vida diferente. Então, ele está falando aqui de ter uma rotina diferente, ter Uhum, outro padrão de comportamento, com a qual possamos ser úteis às outras pessoas ao invés de magoá-las. Olha que interessante. Ser úteis uhum. a outras pessoas ao invés de magoá-las. Então, essa decisão favorece a educação emocional e exerce um efeito transformador tanto naqueles que nos cercam como em nós mesmos. Uhum. E nós mesmos. Olha. É porque eu penso assim, as informações, elas Hum. são colocadas no seguinte sentido, né, Luiz? Para você mudar o outro, você primeiro precisa mudar você, Uhum. né? Então, nós não vamos mudar o mundo. Ah, eu quero que as pessoas sejam diferentes, tá? Mas nem eu sou diferente. Uhum. Então, primeiro eu preciso mudar em mim mesmo aquilo que eu entendo que precisa ser mudado. Uhum. E essa mudança vai automaticamente conduzir à mudança das pessoas também, né, ao meu redor. Então, é um efeito transformador, né, em nós e naqueles que nos cercam. Mas começa, como você sempre fala, pelo Pelo autoconhecimento, por você autoconhecimento. mesmo, né? E assim, complementando, aí é uma coisa que eu acredito, não está no livro aqui. Eu acredito que, assim, quando a pessoa sabe qual é o seu propósito de vida e Uhum. tem um projeto de vida claro, nós estamos falando de um projeto de vida consciente, ela tem mais ferramentas para não entrar nessas armadilhas aqui. Você está falando algo que eu acho bem bacana Hum, assim, isso hum. dá talvez um outro podcast, dá uma outra discussão É grande, né? verdade. Vou até Por, marcar aqui. porque o que é que acontece? A gente vê hoje uma dificuldade dessa nova geração em estabelecer propósito de vida, Uhum, né? Então a gente cai numa outra linha que só tem muitas coisas que a gente pode
trazer da forma contemporânea, da forma que a gente encontra hoje, mas olhar as questões geracionais, a gente estava falando de IA, de um monte de situações que estão aí hoje sendo Sim. vivenciadas e que têm um impacto em tudo isso que nós estamos falando É. aqui, né? De que forma isso nos remete a jogos, de que forma isso nos remete a não ser consciente das nossas emoções, como lidar com essas emoções, como ter um Uhum. propósito de vida. Então, tem questões bem É. contemporâneas aí que dão outro podcast, né, Luiz? Estamos finalizando esse, quase iniciando outro podcast, né, Giancarlo? Enfim, que bom que temos assuntos aí de relevância para trazer nos próximos episódios. Mas já concluindo aqui o nosso episódio, Giancarlo, vamos só pegar aqui um último parágrafo que ele traz aqui, ó, que eu acho que fecha o que nós estamos trazendo. De que maneira podemos escapar de nossas armadilhas emocionais? Uhum, Como os scripts não estão fixados em nosso cérebro e como tomam por base nossas próximas decisões, nós não estamos presos a ele. Então, assim, o, o que foi tomado de decisão lá na infância, isso não é uma prisão, isso uhum, pode ser ressignificado. É possível alterá-los, bastando para isso transformar nosso pensamento e ter atitudes diferentes e mais produtivas. Olha que uhum. interessante. Alterando o pensamento. Alterando o pensamento, eu penso assim também. Hum, Ações conduzem a mudanças. Ou você tem um hum, pensamento e tem uma ação que reforça o pensamento, sim. né? Porque eu falo assim, você constrói redes neurais, você Hum, constrói novas ligações sinápticas nos neurônios. E a repetição reforça esse caminho, né? uhum, Que faz com que você mude o comportamento. Então, a ação e o pensamento andam juntos aí na hum. mudança de comportamento, Olha, né? então fica essa reflexão. O que cada pessoa que está nos assistindo, e até para nós também, pensa sobre si, pensa sobre os relacionamentos, pensa Uhum. sobre o trabalho, pensa sobre o mundo, porque esse pensamento influencia o que acontece na Isso. vida, na vida da pessoa, E não né? é pensar assim, desculpe, né, Luiz? Ah, não, tudo é lindo, maravilhoso, não estamos falando isso, né? Nós estamos falando de ser Ser consciente, né? consciente. Entender que tem Aham, coisas que, de repente, são, eh, você não tem poder para mudá-las, né? aham, Mas você pode escolher viver ou fazer coisas que não lhe afetem, né? é. Muito bem, Giancarlo. Olha, estamos chegando ao final do podcast. Você tem alguma questão aí que você queria ter trazido que não trouxe ainda? Ou vamos finalizando por aqui? Eu estou pensando aqui, né? Nós estamos na metade do livro ainda, né? Estamos na metade. Eh, então, não sei se a gente Hum, vai dar por encerrado ou não. é. Eu até ia dizer o seguinte: se alguém eh, nos ouvindo, né, no nosso podcast, colocar uma informação lá que gostaríamos que a gente seguisse no livro, a gente Isso, vamos fazer um desafio, né? vamos, Aí a a gente gente segue segue o com o livro, né? restante Com aqui, o com restante, o tá? restante, Se alguém interessante. botar lá nos comentários, eu gostaria que vocês continuassem com a análise do livro. Aí a gente segue com Ok, a análise bacana. do livro, né? Ou tem alguma pergunta Alguma específica, a gente pergunta, alguma pode dúvida, focar algum nisso também. questionamento, né? Quer fazer alguma Uhum. contribuição, fica à vontade lá, né? Muito bem, Giancarlo. Eu até, Ah, Luiz, eu até anotei algo aqui que o Stein traz. Deixa eu opa. ver se está aqui. Onde é que estava? Panorama. Aqui. Que ele fala da como alcançar a compreensão emocional, né? Uhum. Então, que é um resumo ali do capítulo 3 que ele diz assim: não é preciso passar a vida emocionalmente entorpecido ou tiranizado pelos próprios impulsos. Hum, Num ambiente apropriado, com amigos, parentes, terapeutas compreensivos, você poderá encontrar um novo eu emocional. hum, Você verá como a busca de um novo eu emocional pode ser empolgante e satisfatória. O método irá energizá-lo à medida que for experimentando o poder de suas emoções e deixando de desperdiçar energias para reprimi-las. Para isso, você precisa praticar. Abrir o coração. Com amigos compreensivos, você participa de atividades simples de troca de afeto.
Examinar o panorama emocional. Você observa o fluxo de suas emoções e das emoções daqueles que o cercam, ouvindo de coração aberto e procurando entendê-las. Assumir a responsabilidade. Hum. Você admite que cometeu grandes e pequenos erros e magoou pessoas de suas relações. Você pede desculpa e busca reparação. É meu encerramento. Muito bom, Giancarlo. Bacana de conversar com você sobre o livro do Claudio Steiner, dando sequência, né, já o segundo podcast sobre isso. Espero que o assunto tenha feito sentido para quem está nos assistindo, ouvindo. E dentro de breve temos novidades, né? Novidades. É isso aí, Luiz. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Nos vemos aí. Beleza. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.